Padilha, obrigado por estar nos recebendo. Prazer é meu. Tropa 2 termina com a chegada em Brasília dos milicianos. Olhando essa cena de 10 anos depois, qual que é a sua sensação? Foi, de uma certa maneira, profético, mas lembrando que o miliciano que chega em Brasília no nosso filme, ele chega como deputado. Ele não chega no executivo. Quando você vê assim, a tua carreira de 74, Tropa 1, Tropa 2, Mecanismo, tem quase uma lógica histórica ali. Você se sente um pouco historiador desse período brasileiro? Olha, o Ônibus 174 olha para E você entende a relação que eu estou fazendo? O Ônibus 174 olha para um menino de rua, e o menino de rua está sendo ex-menino de rua, mas ele está mais velho, né? Mas não é mais menino, mas ele está sendo extremamente violento dentro de um ônibus, com cidadãos comuns que ele torna refém ali, né, no ônibus. E o filme pergunta por que esse cara está sendo por que ele está sendo tão violento, de onde vem a violência dele, e dois, por que ele não se entrega para a polícia. Certo. Além de outras coisas, mas faz essas duas perguntas. E a resposta a gente obtém olhando a vida dele. Ele é maltratado pelo aparato do Estado. Ele é uma criança que estava na Candelária quando os policiais mataram os meninos de rua. Então, evidentemente, que ele não vai se entregar para a polícia. Ele já foi preso numa prisão brasileira, né? Uma das piores, aliás. Então, ele sabe onde ele vai se ele sair dali. Você olhando para a história do Sandro, você entende qual é a relação que aquele menino tem com o Estado. E você vê que o Estado é que produziu a violência daquele menino. E o Estado também produziu, na psicologia dele, a certeza de que ele não pode se entregar. Se ele se entregar, ele vai morrer. E ele morre. Ele se entrega para o BOPE bota ele no camburão e estrangula ele a olhos vistos na frente das câmeras, né? O Tropa de Elite pergunta de onde vem a violência do policial. Certo. Aí eu chamei o policial com o mesmo nome do menino de rua, Nascimento, para as pessoas entenderem. Não entenderam, mas eu dei as dicas. Teve gente que entendeu, teve gente que não. Aí quando você olha o policial, você começa a ver que a violência do policial também é produzida pelo Estado. O policial recebe um salário mínimo, muito baixo. O policial é instado a viver uma guerra contínua recorrente contra o tráfico. Então você vê que esse policial, se ele for numa favela, ele vai lutar contra caras armados de granada, fuzil AR-15 e armas de alto calibre, blá, 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 blá. A maioria dos policiais, então, ou se omite, ou se corrompe, a maioria se corrompe, ou vai para uma guerra, que é o caso que acontecia no BOPE, quando o BOPE tinha só 70 policiais. Agora já não é mais a mesma coisa. Então, quem provoca a violência do policial? É o Estado que provoca a violência do policial, que cria. Então a gente pergunta por que o Rio de Janeiro é tão violento? Ele é tão violento porque os criminosos que o Estado cria se encontram com os policiais que o Estado cria. E aí a gente tem 1.500 autos de resistência no ano. Né? E 50 policiais assassinados ou mais, etc, etc. O maior índice de suicídio de uma categoria que eu conheço é da PM do Rio de Janeiro. Né? A situação do policial é muito ruim, a situação do criminoso é muito ruim e difícil. Né? No mecanismo, eu estou olhando... Você faz a terceira pergunta. No mecanismo eu estou olhando para uma coisa subjacente a isso. Então, nos Estados Unidos, a corrupção é um desvio. Ela existe, mas ela é um desvio. Ela não estrutura a política. E portanto, ela não explica a miséria. No Brasil, ela é parte. Não estou dizendo que a miséria é totalmente explicada pela corrupção, mas ela é em parte explicada pela corrupção. Por exemplo, entra num carro e vai para Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, ou vai para região dos Lagos. Você vai ver um monte de ponte bonita. Por que o cara faz ponte de estrada? Porque ponte de estrada é mais caro. A obra é mais cara. Na obra mais cara, dá para desviar mais dinheiro e financiar a minha campanha lá na frente. O grande mal da corrupção, se você olhar, você vai falar assim, a corrupção não é um percentual grande do PIB. Talvez não seja significativo,
comparado com o PIB. Mas o problema não é isso. O problema é que a corrupção determina a alocação dos recursos. Eu prefiro fazer o estádio do Corinthians do que investir na escola. Eu prefiro fazer Belo Monte, que é um crime brutal, do que investir em educação ou reformar, por exemplo, as cadeias no Brasil. Eu prefiro fazer isso, porque isso dá mais dinheiro, né? Então, o problema da corrupção não é só o valor da corrupção em si. A corrupção gera estrutura política e aloca recursos. Ela cria demanda. Ela determina onde o recurso é alocado. Ora, qualquer pessoa que tenha estudado economia, e não precisa só ter estudado Hayek, sabe que a alocação de recursos é fundamental no sucesso econômico de um país. Por exemplo, uma das teorias sobre o ciclo econômico diz que quando tem inflação, o dinheiro não entra ao mesmo tempo em toda a parte da economia. Então, o preço das coisas muda porque está entrando dinheiro novo. Quando o cara faz o cálculo econômico, ele usa preço. O empresário calcula, bom, a que preço eu posso vender isso? Se eu posso vender um troço com lucro, então vale a pena alocar recursos na produção desse troço. Só que o cálculo econômico está errado, porque a inflação distorceu o cálculo econômico. A corrupção também distorce o cálculo econômico. Ela também distorce a alocação de recursos. Ela influencia no crescimento econômico do país. O mecanismo fala sobre isso. Olha só, isso aqui não é Mas quando a gente não é um detalhe. Isso está na base do gasto público. O gasto público é alocado em função dessa lógica. Então, mas quando a gente faz, quando você junta quer dizer, junta um 74 com tropa, com mecanismo, é uma visão extremamente pessimista de país. E, no entanto, ninguém consegue dizer para mim, eu nunca vi ninguém dizer para mim em nenhuma entrevista que não é assim. Se você falar Não, eu estou perguntando se você concorda que é uma visão realista, porque é assim. Eu não inventei o que acontece com os meninos de rua no Rio de Janeiro, o que acontece no Padre Severino e nas cadeias superlotadas. Acontece de fato. Eu não inventei o que acontece nos batalhões de polícia do Rio de Janeiro. Eu não inventei a milícia. A milícia é um fato real, concreto, medido. Você acompanha as gravações da CPI das milícias. Eu sentei na CPI das milícias ao lado do Marcelo Freixo e vim para fazer o Tropa 2. E muito menos eu inventei o sistema Drauzes da Odebrecht, por exemplo. Estou falando Todas as grandes empreiteiras têm, com certeza tem uma série de bancos comerciais que estão envolvidos no mecanismo também, mas não são denunciados porque a pessoa tem medo que vá ter corrida bancária e ter um problema na economia. Tem, assim, eu não inventei isso, é a realidade do Brasil. Por que o Brasil não tem resultados de distribuição de renda e de crescimento econômico sustentável? Em parte por isso. Porque isso é a realidade do Brasil, o que eu estou mostrando nos meus filmes. E de novo, quando não sou o único, aliás, tem um monte de gente que faz filme. Mas quando você olha isso, você acha que você está explicando esse século XXI? Não, ou você não tem a pretensão de explicar o século XXI. Não, mas você entende o que eu estou dizendo. Eu estou explicando, eu estou tentando formular algum aparato conceitual que dê conta do fenômeno que eu estou filmando. As pessoas acreditam... eu sou muitas vezes criticado no meu cinema porque o meu cinema é didático. E eu sou culpado de fazer um cinema didático. Eu faço de propósito. Acho bom, assim. Eu tento formular ou exprimir, através dos meus filmes, aspectos do mundo real. E esses aspectos do mundo real oferecem explicações, tentam dar conta de alguns fenômenos, por exemplo, da violência urbana no Rio de Janeiro, da milícia, o que é, de onde veio, da corrupção na política, qual o peso disso na vida do brasileiro, etc, etc. O Brasil sempre quer pegar um atalho para a civilização. E não tem atalho para a civilização. Não tem. Civilização é o jogo jogado devagar, geração em geração. Então, por exemplo, um atalho para a civilização num determinado momento foi, bom, eu não consigo fazer minha política pública no Congresso, eu vou fazer o mensalão. Aí eu vou ter a base parlamentar, eu vou jogar o jogo. Foi um atalho que o PT pegou. O atalho engoliu o PT depois. A Lava Jato tentou pegar atalhos
eu vou pegar um atalho aqui, eu vou pegar um atalho no processo do Lula. Eu vou impedir que o Lula concorra, porque se o Lula se eleger, eu não consigo investigar ele tem foro privilegiado, eu vou fazer um atalho aqui, eu vou tirar o Lula da campanha. Isso aconteceu. Tá claro que aconteceu, basta olhar a história para trás.